Bom, a gente tá querendo causar polêmica, mas quando a gente fala de polêmica nessa temporada, a gente lembra de qual time? Não é mais o PSG, hein? Porque Não é. esse título de polêmicas, de que parece um reality show, agora pertence ao Real Madrid, né, Tati? Tem mais polêmica no Real Madrid que surgiu no final de semana. É incrível isso. Não, o Real Madrid vai de problema em problema nessa temporada, desde o jogo contra o Liverpool, daquela derrota na Champions, o Real Madrid não consegue se encontrar. É um time que a gente tem trazido aqui, né, Gil? Involui, a gente não vê evolução, inclusive a gente vê pioras no time. Como eu disse, assim, o jogo de sábado contra o Sevilla foi um dos piores que eu vi na última década do Real Madrid. Um jogo muito ruim do time, desorganizado, a gente não consegue entender o que o Xabi quer fazer. Jogadores batendo cabeça, tu vê eles correndo para o mesmo lado, tentando fazer a mesma coisa. Então é um time hoje que carece de quase tudo, assim, o Real Madrid. Só não carece de duas coisas, de goleiro e de centroavante. Do resto, carece de basicamente tudo. Muitos jogadores com nível inferior ao que a gente se acostumou a ver, um time desorganizado, que o Xabi Alonso não consegue implementar as ideias dele, que ele já meio que aceitou a situação, porque nos últimos 3 jogos o Real Madrid venceu os 3, mas continua se questionando o posto do Xabi Alonso. Vamos ver, ele deve começar 2026, mas vamos ver quanto que ele vai durar em 2026. Então, assim, o time está envolvido em tudo isso, né? De ponto positivo, o Courtois salvou o Real Madrid de novo, fez defesas incríveis. O Kylian Mbappé bateu, igualou o recorde do Cristiano Ronaldo com 59 gols em um único ano com a camisa do Real Madrid, o jogador que conseguiu esse número só Mbappé em 2025 e Cristiano em 2013. Inclusive, quando ele marca o gol, um gol de pênalti, ele comemora como Cristiano Ronaldo, homenageando o Cristiano Ronaldo. Depois do jogo, ele fala bastante sobre isso. O Rodrigo, que é uma nota positiva desse final de ano do Real Madrid, um jogador que a gente está vendo com mais liberdade dentro de campo, conseguindo se desenvolver, né, entregando aquela qualidade em espaços reduzidos que o Rodrigo tem e que está dando muito ao time. Ele participou dos 2 gols, cobrou a falta para o gol do Bellingham e depois sofre o pênalti que o Mbappé converte. E daí, basicamente isso, o sistema defensivo do Real Madrid muito mal no jogo de novo, sofreu 14 finalizações do Sevilla, já tinha sofrido 16 finalizações do time da terceira divisão do Campeonato Espanhol, então assim, realmente não, o Xavi não consegue encontrar uma maneira de fechar o time. O meio de campo com muitas baixas, mas mesmo assim com pouca criação e pouco protagonismo, e um ataque que não funciona. E aí a polêmica do jogo no minuto 82, 83 da partida, o Xabi Alonso substitui o Vinícius Júnior e na hora da substituição do Vinícius, o Bernabéu se divide entre vaias e aplausos. Muita gente levantou para ficar de pé para aplaudir o Vinícius, mas uma parte da torcida também vaiou. Então, as imagens, quando a gente assiste, principalmente da câmera que estava transmitindo o jogo, que é daquela imagem atrás do gol que dá para ver bem a arquibancada, quando tu vê as imagens, tu escuta muitas vaias, mas ao mesmo tempo tu vê muita gente aplaudindo. Então, ficou nisso, o Vinícius sai de campo, dá a mão para todo mundo que está no banco, abraça o Xabi Alonso, senta no banco de reservas e quando o jogo termina, a gente vê que o Vini muda a foto dele de perfil das redes sociais, que era ele levantando uma camisa do Real Madrid, e agora aparece o Vinícius com a camisa da seleção brasileira. Ele também faz uma postagem com a foto do jogo. O Vinícius foi o capitão, porque o Valverde estava poupado, então o Vini foi o capitão do jogo. E ele bota 3 pontinhos na descrição da foto, então gerada polêmica em torno das vaias que o Vini escutou e, enfim, de tudo que ele publicou nas redes sociais depois, que a gente não sabe exatamente se tem relação ou não. A gente não sabe nem se as vaias que aconteceram no momento da substituição do Vini eram única e exclusivamente para ele, ou também estavam para o time, porque assim, o jogo começa com 7 minutos, o Bernabéu já está vaiando o time do Real Madrid. Então, teve vaias durante o jogo pro time. Então, enfim, o caos está montado, Gil. Assim, o final de ano não poderia ser pior para o Real Madrid, que não lidera a La Liga, vê o Barcelona melhorar, vê o Atlético de Madrid melhorar, começa o ano enfrentando o Betis no Bernabéu e depois tem semifinal da Supercopa da Espanha contra o Atlético de Madrid, que dizem por aqui que é o seguinte jogo no qual o cargo do Xabi Alonso está ameaçado, mas está ameaçado faz um mês. Então a gente fica na dúvida se realmente está ameaçado, porque essa situação está muito esquisita.
O Vini, nesses 7 minutos que começaram a vaiar, ele chegou a falar alguma coisa, não falou, Tati? Eu Cara, vi, eu, vi- eu vi alguma coisa nesse sentido. Não sei se eu é. não vi todas as leituras labiais, porque depois do jogo muita gente publica, né? Mas eu Sim, não sim. lembro de ter se publicado algo assim, o Vinícius falou isso. É, Não, não. não vi. Porque, assim, com todo o respeito à torcida do Real Madrid, que já vaiou o Cristiano Ronaldo, por exemplo, no próprio Bernabéu. Pô, vaiar o time com 7 minutos é uma coisa que eu não consigo entender, assim. É ir para o estádio com o senso crítico de quem vai ver Beethoven, né? E não para torcer, para apoiar, né? Com 7 minutos, eu acho demasiado. Mas tem um outro ponto. O Xabi Alonso, a gente tem um recorte dele muito curto como treinador. E mesmo quando ele estava no Bayer Leverkusen, essa parte defensiva nunca foi o forte, tá? Do Bayer Leverkusen. O Bayer Leverkusen, inclusive, sofreu em vários jogos em que o time teve que empatar ou virar depois de sair perdendo. Lembra os milagres do Xabi Uhum. Alonso? Né? Aqueles minutos finais, o pacto, como se gosta de dizer no Brasil. Então, assim, esse laboratório que a gente está vendo agora ele passar dentro do Real Madrid pode custar caro para ele, porque a gente não está falando de um time que não dá opções. Pô, cara, o Real Madrid tem, por mais que a defesa, né, sofra com lesões, o Real Madrid tem um timaço. O Real Madrid precisaria estar dando mais do que está jogando. E cada vez menos eu vejo ele conseguir extrair dos caras que estão lá. E esse negócio de estar sempre com a cabeça a prêmio também é muito ruim para o treinador, porque ele tem que ficar brigando com as suas próprias convicções, né? E aí, pegando o caso do Rubem Amorim. O Rubem Amorim, por mais que ele ficasse amarrado com as suas convicções, ele no Manchester United garantiram que ele ficaria, né, Fred? Teve essa Sim, sim, entrevista sim. aí dos donos falando: não, não, ele é o nosso treinador, Mas independente do os que 2 anos aconteça. aí tem que esperar. Vou jogar a partir da terceira temporada, assim. Tem uma entrevista Exato, bem tranquilizadora. exato. Do Real É, Madrid, mas, não. Do Real Madrid não são existe momentos isso. diferentes também, né? Porque o Manchester United São. já vem de muitos problemas há um bom tempo e o Real Madrid é um time muito acostumado a vencer, né? Acostumado de sair rápido das pequenas crises ali. Então, acho que isso gera uma postura diferente. E vale lembrar, que quando estava falando do Leverkusen, que aquele Hum. time tomou 3-0 na final da Liga Europa para o Atalanta, né? Não, sim, é um time instável. Era um time instável. Era um time bonito de ver, porque tinha recursos ofensivos diferentes, né? O time que jogava com os alas por dentro. Era uma invenção ali do Xabi Alonso que deu muito certo, muito resultado e potencializava, por exemplo, o futebol do Wirtz, o futebol do Frimpong, do Grimaldo, desses caras. Agora, nunca foi a defesa o seu grande forte. E se vê agora ele perdido para tentar encontrar esse equilíbrio defensivo, cara. E no Real Madrid pode custar caro. Eu não gosto disso, tá? Do cara, final de semana sim, final de semana também, tá com a cabeça a prêmio. Eu acho que o ciclo tem que ser uma temporada, por mais que eu entenda a realidade do Real Madrid. Mas é o que é, né? Sobre O, as vaias, tem até uma música, né? Que é Assim Ganha o Madrid. Eu acho que é parte da identidade da cobrança da torcida com o Real Madrid. Não tem espaço para algo diferente do nível mínimo de exigência. E todo mundo vai sofrer com isso. Seja um time com 7 minutos de jogo, seja um cara que fez 2 gols em 2 finais de Champions, seja o Cristiano Ronaldo. Assim, é um nível de exigência muito alto. Concordando ou não, eles estão ganhando, né? Então, assim, para o que o clube precisa ser e qual é o objetivo final, tem funcionado. E essa temporada está muito desequilibrada, né? Eu não consigo olhar para o Real Madrid e ver uma coisa que eu gosto. É só, sei lá, gol do Mbappé, o número do Mbappé de gols. Pronto. Mas nem vendo o Mbappé jogando uma partida completa eu consigo gostar direito. Então, é o quadrado que está voltando a não funcionar como não funcionou com o Ancelotti, é o Bellingham sem posição, é jogador sendo acelerado no processo de ser sempre titular, porque ainda não tenho certeza se o Arda Güler é um cara que para ser titular do Real Madrid, mas se olha para o elenco não tem tanta opção assim. O Xabi Alonso com esses problemas, as lesões.
E a questão do Vinícius é num ponto muito ruim, né, Tati, assim, de questão de contrato, porque se não renova, vai ou vender no fim dessa temporada, ou vai entrar na última temporada de contrato, correndo o risco de perder o Vinícius de graça, como o Real Madrid contratou muita gente de graça nos últimos tempos. Eu acho que primeiro, que o torcedor do Real Madrid quer o Vinícius de 2024 sempre, né? E tem o ponto de que nos últimos jogos que o Vini foi bem jogando, ele não conseguiu converter isso em gol. E aí no Real Madrid, quando o atacante não marca, o atacante não é bom, o Benzema passou por isso durante várias temporadas no Real Madrid, de que ele jogava muito bem, ele dava muitas assistências para o Cristiano, mas como ele não fazia gol, ele não servia. E o Vini tá nesse momento agora, porque o Mbappé tem 29 gols na temporada e o Vini tem 5, e daí se questiona por que ele tem poucos gols, mas não se olha a influência dele no jogo, que teve vários resultados que o Real Madrid conseguiu, porque o Vini apareceu para salvar o time de certa forma, né? Porque ele é um cara que faz isso. Só que o torcedor quer gol e o torcedor quer que o Vini renove o contrato dentro do que o Real Madrid oferece para ele, não pensando no dele, né? Então, toda essa questão está fazendo que o rum ao redor do Vini, que sempre foi muito grande, porque é um jogador, a gente traz aqui, que ele está sempre no holofote pro positivo e pro negativo, porque é um jogador que vende muito, pro bom e pro mal, o Vinícius vende muito. Então, as capas de jornais de Madrid, geralmente é o Vinícius. Quando o Real Madrid perde, com certeza. Quando o Real Madrid ganha, em muitos casos. Então, o Vinícius, ele gera muito isso, né? Então, também tem esse ponto. E a torcida, óbvio, a torcida do Real Madrid vai o Di Stéfano, vai o Cristiano Ronaldo, vai o absolutamente todo mundo, porque é uma torcida nesse nível de exigência. O problema é que, para mim, o principal problema entre tudo isso é que hoje tu olha para o time do Real Madrid e tu não consegue enxergar nada. É um time que consegue ganhar os jogos à base de defesa do Courtois e o Mbappé quando aparece para fazer um gol. Só que o Real Madrid trouxe o Xabi Alonso para ser um time. E depois do início de temporada que a gente via que parecia que ia dando passos, né, para pressionar melhor, com a entrada de jogar com 2 volantes, estava conseguindo um equilíbrio. Agora é assustador assistir os jogos do Real Madrid. Eu peguei um táxi para ir até o estádio outro dia, que o taxista era madridista, e ele me falou: tem jogo do Real Madrid? Eu disse assim, eu não assisto mais, é muito chato, eu não assisto mais. Então, está perdendo isso, e eu acho que isso é preocupante, porque quando o torcedor já tanto faz como tanto fez, eu vaio um pouco ali para dizer que eu não estou... Mas os jogos não te entrega nada, nem o caos do Ancelotti, nem a segurança do Zidane, nem, sabe? Não... Então o Xabi Alonso está com esse problema de que hoje o time dele não tem cara de nada. E isso é um pouco assustador porque já foi metade da temporada, né? E agora chega já início de janeiro disputando o título, imagina. E aí a gente olha para a tabela, né, Tati? O Gabi vai colocar para a gente na tela, porque assim, na minha visão, o Real Madrid, entre aspas, deu sorte que o Barcelona passou por um momento grande de instabilidade, muito por conta de lesão dos seus principais jogadores, de Rafinha, Pedri, o time ficou muito desestruturado. E assim, 4 pontos de diferença, ô Quesada, dá para imaginar que em algum momento o Real Madrid vai conseguir entrar no eixo e apresentar um bom futebol e passar o Barcelona, porque parece que o Barcelona agora é um time mais estável, né? A sensação hoje é que o Barcelona está muito melhor que o Real Madrid. Mas há um tempo atrás era o Real Madrid que tinha que. Há pouco tempo atrás era o Real Madrid que colocou diferença pontual para cima do Barcelona. Então eu acho que ainda está muito aberto. Não dá para dizer que o Campeonato Espanhol acabou. Ainda mais falando de Real Madrid. E assim, é crise e tal, mas as vitórias vão acontecendo de pingadinho em pingadinho. O Real Madrid ainda não saiu da disputa das paradas, né? Então, assim, isso é o ponto positivo para o torcedor do Real Madrid. Eu acho que ainda dá para projetar que o Real Madrid vai brigar. Agora, precisa ter evolução. A Tati está certa, né? Senão a gente fica aqui comentando em cima da camisa e não é isso, né? Eu acho que realmente o Real Madrid está na hora de mostrar a evolução e eu não vejo que vai conseguir fazer isso em janeiro. Esse é o problema. Porque se perde a Supercopa, eu não acho que cai perdendo a Supercopa, tá, Tati? Palpite. Não sei, Quesada. Palpite. Não sei. Porque é o Atlético de Madrid de novo, já perdeu. Semifinal é o Atlético e final é Barcelona ou Atlético de Bilbao. São dois, por exemplo, seria passar do Atlético, mas cair para o Barça. Então são os dois principais
confrontos dentro do campeonato, dentro do universo nacional, no qual o tem que Real ver o Madrid como, ganhou. né? Exato, esse é o problema, é que as últimas derrotas, tanto para Barça como para Atlético, tirando a vitória para o Barcelona nesse início de temporada, foram muito ruins. Então, concordo. Se for muito ruim, aí sim. Mas se for normal, perdeu. Pronto. Eu acho que o que pode acontecer é a Champions ser esse grande vilão para o Xabi Alonso. Porque vamos supor que não classifique entre os 8. Vá para um playoff. Pega uma casca de ferida aí, irmão. Aí o negócio, se cai da Champions para o Real Madrid é outro cenário, né? Então, essa evolução precisa acontecer para ontem. E realmente os indicativos é que não vai acontecer no ritmo que ela precisa ser realizada. Na Champions, o Real Madrid nesse momento está na 7ª colocação, então indo diretamente para as oitavas de final, mas tem muita Tem que gente aí. vencer o Mônaco e vencer o Benfica. Tem que vencer os 2 últimos jogos para realmente garantir essa vaga. E tá E tudo muito atenção embolado, né, Tati? que o Benfica tá melhorando, hein? E é o Mourinho, e o Mourinho É o gosta Mourinho. gosta de A galera aqui já complicar. tava, o Quesada, não sei se tu viu, teve uma coletiva do Mourinho que perguntaram para ele se o Xabi Alonso não continua, Mourinho, o senhor pensa? E ele já deu a resposta Não. torta, que o nome do Mourinho aqui aparece sempre, hein? Pode ser entrevista de emprego, né? Esse jogo. Porque vai ser. O Benfica tá com 6 Tá pontos. melhorando. Tá melhorando, tá Dá melhorando. para. O primeiro na zona de classificação para o playoff é o Copenhague com 7. Então, assim. Não, é Dá, que se o dá Benfica pra ganha tentar. o próximo jogo, vai a 9 e entra contra o Real Madrid em casa com essa possibilidade de se classificar depois de estar praticamente eliminado. Então tem. A Champions é uma delícia, né? É uma Tem esses maravilha. controles. Esse novo formato ficou muito, muito bom.